Meus amigos, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, estamos aqui nessa noite fria, já deu para perceber, né? Noite fria de julho, 12, não, já estamos em 13 de julho, né? 14. 14 de julho. Um frio bem gostoso, tá? Cafezinho, que já esfriou. E o tema de hoje, né? É um tema que está esquecido. Por isso que eu fui no baú, né? E trouxe de lá as nossas revistinhas Planeta. Olha, até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistérios sempre hão de pintar por aí. Muito bem. Após essa introdução, eu quero lhes dizer que em 15 minutos não dá. Vocês vão ter que pesquisar, se aprover, se vocês quiserem, se enfim. Bom, na década de 60, vamos começar, fazer uma historiografia aqui rapidinho. Na década de 60, pintou o movimento hippie, a contracultura. A contracultura, o nome já está dizendo, seria uma renovação, né? O mundo estava revirado pelo avesso, né? Conturbado. Conturbado, é? Guerra no Vietnã, a França revoltada, né? Aquele grande filósofo francês, como é que é o... Ai, meu Deus do céu... Aquele que escreveu aquele livro da razão, não sei o que da razão, como é que é o nome do homem? Aquele que era vesgo. Mas enfim. Jacques Rousseau. Marido da Simone de Beauvoir. Não é do seu tempo, né, Guilherme? Depois vocês dão um Google aí, que é a memória que Jacques já falei. Rousseau? Hã? Jacques Rousseau? Não, Rousseau é outro teórico. É Pierre Verger, não. Não. Pierre Verger é o historiador, sociólogo, antropólogo francês que foi que escreveu os livros sobre os cultos afros brasileiros. Isso aí, ó. Tá vendo? Uma coisa puxou a outra. Candomblé, Umbanda, e ele aproveitou e contou uma parte da história do Brasil. Francês que virou a França pelo avesso e ele esteve no Brasil. Esteve no Brasil e elaborou teses fantásticas no Brasil. Com a Simone de Beauvoir. Aliás, boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite, boa madrugada. O relógio está marcando aqui 00:15. É o barulho do relógio também. Tá no tic-tac aqui. Bom, o negócio é o seguinte. Alguns colegas meus, algumas colegas, gente assim do nosso convívio, deram essa sugestão. Vanusa, por que você não fala sobre os esotéricos, o esoterismo? Aí eu falei, pois é, gente, uma fase incrível, né? Porque teve um movimento hippie na década de 60, na década de 50 já houve o movimento beatnik. Os beatniks eram assim, revolucionários. Eles queriam mudar o sistema, mas não mudar o sistema, expressão, como é que é? Liberdade de expressão, não nada nessa bobajada que tá por essas bobagens que estão por aí. Os beatniks, eles eram revoltados mesmo. Então, eu lembro que eu era criança e via meu pai lendo a revista O Cruzeiro. Aí eu vi uma foto de um rapaz sentado com jaqueta de couro preto e sentado na calçada, com outros em volta. Tinha uma garota também, uma moça, uma menina, e eles puxando ali o fumo deles, aquela coisa, né?
E eu não sabia o que era isso. Aí meu pai falou, olha o movimento beat aí. Bom, depois desse movimento beatnik, depois não, isso tudo foi acontecendo concomitantemente. Depois disso tudo, veio o movimento hippie. Aí as pessoas pensam, isso é paz e amor, paz e amor. Não, era contra a cultura. Era Norman Brown escrevendo Vida contra a Morte, né? Eram as pessoas relendo Jung, né? Interpretando Jung, interpretando o Wilhelm Reich. Não, enfim, nós temos que fazer vários assim, trabalhos aqui para abrir o jogo. E aí é o seguinte, eu lembrei de uma figura interessante, que vocês se lembram, quero puxar mais para a atualidade, para a década de 80, 70, 80, 90. Quando surgiu, aí vocês vão se assustar quando eu vou, com o que eu vou dizer, né? Apareceu o Walter Mercado. Aí eu vi aquela figura extravagante, né? Aquela figura extravagante e todos numa cadeira dourada, tipo faraó egípcio, né? Ele era muito extravagante, com a rosa na mão, não sei o quê. E aí eu fui estudar um pouco. Quem é Walter Mercado? Gente, o Walter Mercado teve uma coisa em comum com a gente. Começo da carreira dele foi assim algo por acaso. Guilherme, foi por acaso. O cara estava fazendo. Ele não. Ele entrou no estúdio de televisão, estavam fazendo um programa, aí faltou um entrevistado. E aí eles só tinham 15 minutos para terminar o programa. E o último entrevistado faltou. E ele estava por ali, ele já fazia carreira dele, teve carreira como artista, ator, bailarino, um monte de coisa. E guru, né, que já estava na coisa ali de autoajuda, aquela coisa toda. Aí chamaram ele de improviso. E só tinha 15 minutos. E daqueles 15 minutos, o cara deu o recado dele e se projetou e se tornou o guru das celebridades mundiais. Inclusive celebridades dos Estados Unidos, como a Hillary Clinton, aquela coisa toda, aquelas famílias mais abastadas dos Estados Unidos. Mas, no fundo, ele era um cara simples, porque ele era porto-riquenho e ele voltava sempre às origens dele. E ele, inclusive, fez iniciação no Brasil nos cultos africanos. Ele falava que a mãe de cabeça dele era Iemanjá. Eu fiquei assim, estarrecida quando ouvi uma entrevista mais séria dele. E Iemanjá era a mãe da cabeça dele. Então, o que é o esoterismo? Vamos questionar. Guilherme, o que você acha? Eu não tenho uma definição. O esoterismo fechada. é uma nova visão, é uma visão da espiritualidade, né? Em geral, né? É uma visão da espiritualidade em geral, o esoterismo, né? E tem várias correntes, né? Várias, né? Por exemplo, agora lembrei, o Fernando Pessoa, o grande poeta, o maior de todos, para mim. Tem várias vertentes, né? Vários pensamentos, Fernando né? Pessoa, Pensamentos, o maior né? poeta da língua portuguesa, sem falar em Camões, né? Em primeiro lugar, Camões, Luís de Camões, ele fez um poema dedicado a Christian Rosenkreuz. O filósofo é Paul Sartre, né? Jean-Paul Sartre. Eu esqueci do Sartre. Perdão, Sartre. Aí, ele fez um poema dedicado ao fundador da Ordem Rosa Cruz. Euzinha aqui, acompanhada de algumas pessoas que praticavam o rosacrucianismo. Aqui no Paraná, aqui perto, tem
todo um... Construíram um templo Rosa Cruz lindíssimo, eu nunca fui lá, mas tenho muita vontade. E eu comprei algumas coisas, alguns estudos e comecei a fazer algumas práticas Rosa Cruz. E senti que havia um conteúdo ali diferente. Porque, gente, eu sou muito cética. Não pensem que eu vivo acendendo velas e fazendo rituais. Não pensem isso. Já participei de muitas religiões, mas a minha autocrítica é muito forte. A minha crítica e autocrítica são muito fortes. Então, os Rosa Cruzes, as outras iniciações, como os gnósticos. Sobre os gnósticos, eu participei de 2 correntes gnósticas. Gratuitas, que eles me enviavam pelo correio. Os livretinhos com práticas interessantes. Práticas que vão parecer até bobagens para vocês. Práticas de audição, de ouvir, de desenvolver seus sentidos, né? A audição, os olhos, o olhar físico, né? E ali você vai abrindo, ampliando a sua visão do mundo. Tinha mais. Ah, aquele lá do Chile, aquele chileno, do índio Dom Juan, Guilherme. Do índio. Tem um livro aqui. Sim. Do índio Castanheda. Carlos Castanheda. Que o mestre dele era o índio Dom Juan. Dom Juan, não, tinha outros índios também. Havia outros também, né? Outros mestres também. Eu tenho uma frase do índio, de Dom Juan, que para mim é lapidar. Eu tenho que citar para todo mundo. Eu sou até chata com isso. Todos os caminhos são iguais, mas o melhor caminho é o caminho do coração. É o eu interior, né? É a busca interior, né? É como é a sabedoria interior, né? O grande Jung falava. Só que ele não falava coração. Ele falava self. Agora todo mundo manda fazer self, né? Mas self para Jung era o self centro. Só com F, sem o IE. Sem o IE. Self é um núcleo que você tem no seu inconsciente, dentro de você. É o eu superior, digamos. Que para onde converge o seu pensamento, a sua vida. Você tem que trabalhar o seu ego. Aliás, trabalhar o ego não. Você tem que pisotear, que esmagar o seu ego. Tem até uma música do Erasmo Carlos que fala: por favor, meu ego, não dê força ao prego, que me põe contra a parede. E não sei o que tem mais lá e segue por aí. Então o ego é o nosso maior inimigo. Porque enquanto não... Você vê o oriental, ele não tem esse apego ao ego. Mas nós ocidentais temos um apego incrível ao ego. E é do ego que nasce o quê? O egoísmo. Os ególatras. Bom, já estamos chegando já nos términos. Já foram 14 minutos. Aí já se passaram. Peço aos amigos que curtam, compartilhem, se inscrevam e comentem. Tá? Muito obrigado a todos. Boa noite. Mãe se despede em alguns segundos. Se puderem, façam isso. Se não puderem, eu agradeço do mesmo jeito. E 1000 beijinhos. Amo vocês.